Fala, galera do segundo ano, tudo bom com vocês? Bem, vamos para a nossa revisão comentada com você, a galera que vai fazer o simulado. Olha lá. Nós começamos o nosso módulo 2 falando sobre o conceito de luz. Lembra que existe um ramo da física que é chamada de óptica. Existe a óptica física, existe a óptica geométrica. O que vai interessar aqui para a gente é estudar a óptica geométrica. A óptica geométrica, ela vai estudar sobre a luz. Eu preciso conceituar o que é a luz. A luz, ela é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ok? Aí depois nós falamos sobre fonte, falamos sobre a natureza, falamos para vocês sobre a questão dos meios, lembra? O opaco, o translúcido, o transparente, enfim. A parte que nós vamos comentar com você, a partir de diante, seria a parte dos fenômenos ópticos e os princípios da óptica geométrica, tá bom? Então vem com a gente aqui, vou mostrar para vocês aqui. Então olha só, galera, o primeiro princípio vai interessar para a gente, ela diz que a luz, em meios homogêneos e transparentes, a luz ela vai se propagar em linha reta. Uma vez propagando em linha reta, ela mostra que ela se propaga em meios heterogêneos e transparentes. Ou seja, graças a esse fenômeno você vê a questão da câmera escura que nós comentamos com você, comentamos também a parte da formação de sombras, falamos para você sobre a questão dos eclipses. Esse princípio rege esse princípio que a luz ela se propaga em linha reta. Vamos para o nosso segundo princípio. O segundo princípio ele diz o seguinte, que é chamado princípio da reversibilidade. Não, é o princípio da independência dos raios luminosos. O que acontece? Você tem aqui duas fontes, tá? Aí você vai emitir essas duas fontes, essa luz, tá? Seriam esses feixes de luz. Vai chegar um momento que eles vão se interceptar. Uma vez se interceptando, repara que cada um segue seu caminho, como nada tivesse acontecido, ó. Então, o nome desse princípio é chamado de princípio da independência dos raios de luz, tá bom? Olha esse exemplo aqui melhor. Ele mostra, você tem aqui, né, um jogo de luzes, para que cada luz segue o seu caminho e cada caminho ele projeta aonde ele vai se deslocar, tá? Então ele se desloca para cá, esse aqui para cá, aqui vocês podem ver a interceptação, aqui também, enfim. Mas nada vai atrapalhar o caminho dessa fonte de luz. Então, o nome desse princípio é chamado de princípio da independência dos raios luminosos. Vamos para o terceiro princípio. Olha só esse princípio, ó. Quem já teve uma situação que pegou um carro, a pessoa, o motorista está aqui, o passageiro está no fundo, repara que você tem aqui uma superfície refletora. Uma vez essa superfície refletora, ela vai servir como caminho da luz. Então a luz ela vai refletir. Repara que o caminho de ida tem que ser o mesmo caminho de volta. O nome desse princípio é o princípio da reversibilidade do raio de luz. Então, aqui ele mostra para você um laser, dois lasers, né? Então, se você ver, esse laser vai refletir, né? Uma vez refletindo, ele volta pelo mesmo caminho. E esse aqui, nesse posicionamento, né, do Q e o P, ó. Então, ele mostra também que se você projetar no mesmo posicionamento superfícies de caminhos, essa superfície nós vamos chamar de superfície refletora. Nesse caso da luz, o caminho de ida tem que ser o mesmo caminho de volta. Nesse caso, dessas fontes que você tem aqui como referência, ó. Fonte Q e a fonte P, ok? Então, legal esse princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá bom? Então, olha só, dando continuidade, vamos falar sobre os fenômenos. Os fenômenos que nós temos que comentar com vocês são três, tá? Seria a reflexão, famoso bate e volta, a absorção e a transmissão, também chamado de refração, tá? O que acontece? Vamos para o primeiro, ó, reflexão. A reflexão ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a regular ou ela pode ser do tipo difusa, tá? Vou mostrar para vocês os dois.
Olha só. Então, aqui, ó, na nossa referência, aqui na nossa transparência, você tem a primeira reflexão que nós comentamos. Reflexão regular, se depende da superfície. Se for uma superfície bem polida, uma superfície regular, você vai ter essa reflexão de natureza regular. Então, vamos à análise dela. Ó. Se você observar, o raio de luz vai refletir, bate e volta. Então, uma vez batendo e voltando, ó, repara que você mantém um paralelismo no primeiro caso, e você pode observar que o segundo, que é o raio refletido, vai manter esse paralelismo, ou seja, de retorno dessa luz. Agora, se você observar que ele mantém um paralelismo na ida, só que na volta você pode observar que ele se perde, ó, acaba se espalhando. O nome desse fenômeno é chamado de reflexão difusa ou irregular. Depende da superfície que vocês podem observar. Ó. Superfície irregular, enquanto que a superfície ela vai ser lisa. É chamada superfície de espalhamento, né? Que ela é bem porosa, bem áspera, enfim, tá bom? Vamos ao que interessa, é estudar a nossa reflexão, nesse caso regular. A reflexão regular, ela tem duas leis. Galera, isso aqui só acontece em reflexão regular, tá? Então, isso aqui vai incidir na superfície chamada de raio incidente. Você tem uma reta imaginária chamada de reta normal. E você tem esse raio que ele vai retornar, que seria o raio refletido. Existe a primeira lei que diz o seguinte, que o raio refletido, o raio incidente e a reta normal, eles encontram o que, professor? No mesmo plano. Primeira lei. A segunda lei, ela diz o seguinte, que se você observar, o raio incidente formou um ângulo de incidência, enquanto que o retorno formou um ângulo de refração. Então, a segunda lei diz o seguinte, que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, tá bom? Isso acontece apenas em superfície regular, tá bom? Então, essas são as duas leis da reflexão. Vamos para a refração. É o que vai interessar para a gente, onde vai cair bastante questão nessa prova, tá bom? Então, vamos estudar agora a nossa refração, levando em consideração o mesmo princípio, ó. Você tem aqui o raio incidente, você repara que numa situação nunca vai acontecer aquele fenômeno isolado, pode acontecer os dois fenômenos ou também pode acontecer os três fenômenos. Se você analisar, você tem dois fenômenos aqui, ó. Você tem aqui o retorno, né? Seria a reflexão, mas o que vai interessar para a gente é quando você vai ter dois meios, ó. Quando você analisar que a luz ela consegue passar desse outro meio, significa que ela vai ter uma relação entre a velocidade da luz no meio que ela vai incidir, que ela está vindo, na verdade, dividido pela velocidade que ela vai ter agora essa luz no outro meio, tá bom? Aqui algumas observações são necessárias. Esse índice de refração, ele, valor limite mínimo é chamado de valor unitário. Não existe valor abaixo disso, tá bom? 0,3, 0,4, ou seja, esse é o limite mínimo. Para cima, a partir de um em diante, você consegue ver esse índice de refração. Se você levar em consideração que o índice, por exemplo, é o ar, meio 2 vai ser a água, repara que a luz ela vai sofrer esse desvio. Uma vez sofrendo esse desvio, se dá esse princípio, que a luz ela não seguiu em linha reta, ela teve o que? Essa curva. Não, perdão, essa curva não. Esse desvio, seria o correto. Então, esse desvio você calcula utilizando a primeira lei e a segunda lei. Vamos lá. Primeira lei, mesmo princípio. O raio incidente, o raio refratado, que é esse raio aqui que atravessa o meio, né? E a reta normal, aqui na superfície, ela está no mesmo plano, ou seja, elas são coplanares. Aqui que vai interessar para a gente, ó, você vai calcular utilizando a lei de Snell, que é a relação entre o meio 1 seno do ângulo de incidência igual ao meio 2
seno do ângulo de refração, tá bom? Cuidado. Aqui, se você observar, quando essa linha se aproxima muito da reta normal, significa que o meio ele é mais refringente, tá bom? Se for do mais refringente para o menos refringente, você vai ter um afastamento do raio em relação à reta normal, tá bom? Então, muito cuidado. Quando ela vai do menos para o mais, você tem a aproximação da reta normal. Ao contrário, do mais para o menos, você tem o afastamento em relação à reta normal. Raio refratado, no caso. E cuidado que nós vamos comentar com você a questão da fibra óptica, que é um fenômeno da refração. Lembra que nós comentamos com você aqui, você tem aqui dois canais, um de entrada e outro de saída. Aqui você tem o núcleo e a casca. Tá? Perdoe-me pelo desenho, que eu não sou muito bom de desenho, tá? Então você vai ter o núcleo e a casca. Para acontecer, nosso amiguinho, ó, aqui o núcleo, que é essa parte que é o cilindro mais fino, onde você vai ter a nossa reflexão total. A reflexão total é quando esse ângulo de incidência ela tem que ser maior que um ângulo de limite, ok? Esse é o princípio que a gente vai comentar com você. Então lá dentro, ó, lembrando que aqui essa parte mais fina é o nosso núcleo. O meio, o índice do núcleo tem que ser maior que o núcleo da casca, tá bom? Essa parte que vai revestir o núcleo no caso. Então você vai ter várias reflexões lá dentro, né? Reflexão total, onde, como eu comentei com vocês, um ângulo limite. Professor, o ângulo limite. O ângulo limite é até onde está acontecendo a refração. A partir dali não é mais, significa que ele vai retornar para o meio. Então vamos dar um exemplo aqui para você, só para você entender bacana, ó. Então tá aqui, ó, para a gente finalizar. Esse fenômeno que acontece lá, que nós comentamos com você. Você vai ter o raio incidente, tá? Essa aqui será a nossa reta normal. Como nesse caso, esse ângulo aqui, ela vai acontecer que ele vai incidir, vai formar aqui o ângulo, né? Então aqui ele vai, aí ele começa a sofrer reflexão lá dentro do nosso núcleo, tá? Aí novamente, aqui ele sai. Então, ou seja, lá dentro lá do nosso núcleo, você vai ter várias reflexões. E as reflexões, você já viu isso, ó, aqui no nosso amiguinho, ó. Então, você tem aqui o núcleo, que é o revestimento, a parte interna, perdão, e você tem a casca. Essa casca, o índice de refração, ela tem que ser menor. E o do núcleo tem que ser maior para acontecer a fibra óptica, o princípio dela. Tá bom, galera? Então, essa foi a nossa revisão para você. Deixa eu ver se você esqueceu alguma coisa. Cuidado com essas duas fórmulas, tá? Do índice de refração, grau de dificuldade, que a luz ela precisa atravessar outro meio, né? Cuidado com as partes teóricas, dos fenômenos, dos princípios, dos meios, enfim. É o que a gente vai estar cobrando de vocês, tá bom? Então, galera, é isso que a gente tem que comentar com vocês. Fica na paz, fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Bom simulado.